Irmão, não sei se está desligado aqui. Ah, está ali, olha lá que bonito. Irmãos, esse tema é um tema que eu pensei 10 vezes em colocar. Eu pensei no outro tema. Falei, eu vou colocar outra coisa, mas não, Deus me direcionou para isso. Ovelhas e bodes, juntos e misturados. A palavra de Deus para nós, em João, no capítulo 10, do verso 1 até o versículo de número 6, diz a palavra do nosso Deus assim: em verdade vos digo. Quem está falando, irmãos? Jesus. Então é verdade, não há mentira aqui. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fale conosco, pois nós damos total liberdade ao Senhor e não damos liberdade a nenhum outro espírito falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós, depois desse testemunho maravilhoso do Milton, ele veio até me ajudar um pouquinho mais na introdução dessa palavra, nós vivemos momentos muito difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo momentos sem poder dar muito crédito ao que os nossos olhos veem. A gente está vivendo uma vida de ampla incredulidade. Como nós estamos vivendo uma vida incrédula ao ponto dos homens desistirem até de Deus. Nunca vi tantas pessoas desigrejadas. Hoje tem esse termo, né? Que virou moda. Os desigrejados. E as pessoas vão perdendo a fé em Deus, vão perdendo a credibilidade. E em meio a tanto ateísmo, nós podemos perceber também que nós estamos perdendo a fé no próximo. Nós não confiamos mais no próximo. Há uma coisa tão interessante, os irmãos sabem que eu trabalho com aplicativo, eu trabalho na rua todos os dias. Há irmãos que trabalham também na rua todos os dias. E quando uma pessoa entra no seu carro, você já fica desconfiado com ela. Não é assim, Noria? E o que é interessante também é que essa pessoa também está desconfiada de você. Então é um desconfiado do outro. Você faz sinal para um táxi ou para um ônibus, sei lá o que for, você quando entra, você já olha e diz assim, quem é esse sujeito? Isso está no coração. Por outro lado, aquele que está te conduzindo também tem o mesmo sentimento. Quem é esta pessoa que eu estou levando? Então a gente está vivendo uma vida de incredulidade, uma vida no qual nós estamos perdendo a fé no outro. Nós deveríamos ser o atraente, nós nos tornamos o repelente. Nós estamos vivendo assim, ninguém confia mais em ninguém. Família não confia mais dentro da própria casa, há desconfiança. Não há mais fé dentro de casa, cada um olhando para o mundo, irmãos, ele vê o mundo que bem entende. Como está complicado hoje, né, viver, mas isso Jesus já havia nos alertado. Isso tudo nós podemos entender pela falta de amor, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, então isso tudo é o esfriamento do amor. E por não confiar uns nos outros, muitas pessoas elas vivem totalmente só. A solidão hoje, as pessoas estão vivendo a vida sozinho. Você vê jovens vivendo sozinho.
Jovem que sai de casa, aluga uma casa, vive sozinho, diz que é feliz por estar só, quando a palavra do Senhor diz que não é bom que o homem viva só. Há uma inversão muito grande de valores. A nossa relação com o outro é sempre de desconfiança. Eu estou falando certo isso ou está errado, irmãos? O que vocês acham? Quantos acham que eu estou certo? Estou certo, a maioria acha isso, pastor. Realmente, nós estamos vivendo uma vida assim. Jesus, ele propõe essa parábola, e esses homens que aqui estavam, eles não entenderam absolutamente nada do que o Senhor estava falando. Eles não entenderam o teor da palavra. Eu fico pensando, por que eles não entenderam, irmãos? Por que eles não entenderam essa palavra? Porque eles não pertenciam ao pastor que contou a parábola. Por não pertencer ao pastor que contou a parábola, eles não entenderam. E por não entender, eu fico pensando que esses aqui não eram ovelhas. Porque as ovelhas do Senhor, mesmo vivendo em lutas, mesmo vivendo nesse mundo tenebroso, nós podemos até viver no mundo tenebroso sem perder a fé e a confiança em Deus. As ovelhas não perdem a confiança no Deus que tem. Você pode atravessar os momentos mais difíceis da sua vida, mas atravesse os momentos difíceis confiando única e somente em Deus. Não abra a mão de Deus, querido. Não abra a mão de Deus por nada. É possível que em meio à multidão, a voz do pastor, ela provoque reações diferentes. E é isso que nós vimos aqui no texto. A voz do pastor, ela provocou reações completamente diferentes. Mas mais importante do que o pastor diz, é a saúde auditiva daqueles que ouvem a palavra. Preste atenção nisso. Mais importante do que o pastor diz, é a saúde auditiva daqueles que ouvem a palavra. Por quê? Porque você pode interpretá-la de várias maneiras, ou quem sabe até não interpretá-la. Ou talvez sair daqui com uma surdez total. Porque a pior surdez que há, querido, é a surdez espiritual. É não ouvir a voz de Deus, é não ouvir a voz do bom pastor. Há pessoas que entram e saem e não escutam absolutamente nada. Mas eu repito para você, mais importante do que aquilo que o pastor prega, daquilo que o pastor diz, é a saúde auditiva daqueles que ouvem. Como é importante a gente ouvir a palavra. Jesus contou tudo muito bem explicado. Aqui estava muito bem explicadinho. E eles não entenderam absolutamente nada. Eu fico pensando, será que o pastor que estava contando essa história, será que ele enrolou? Será que nós poderíamos considerá-lo como um pastor embromation? Não, ele enrolou todo mundo aqui, ele deu uma volta, ele falou em alemão, ele falou em russo. Não, querido. Ele foi claro. A sua voz era audível, então ele foi bem claro. O pastor que falou isso aqui, ele é complicado? Ele não é complicado. Ele é claro. Se você ler, querido, as palavras ditas por Jesus, as palavras ditas pelo mestre, são palavras audíveis e claras. Não tem o que confundir, não há confusão naquilo que ele fala. Mas os que a ouviram, ainda que no aprisco, preste atenção nisso, ainda que dentro do aprisco não eram ovelhas, estavam no aprisco, escutaram, mas não ouviram. A palavra não caiu no seu espírito, a palavra não foi interpretada espiritualmente, portanto eles não a entenderam. Ainda que estejam dentro do aprisco, são ovelhas indomáveis. Ainda que estejam dentro do aprisco, são ovelhas incontroláveis. O pastor pregou, o pastor falou a palavra. Você leu comigo aí o que o bom pastor falou para aquelas ovelhas, para aqueles que ali estavam. E eles não
Entenderam, diz a palavra. Mas eu quero observar algumas considerações aqui, irmãos, muito importantes nesse texto. Algo que me chamou muita atenção. O assunto aqui em questão é o aprisco. O assunto aqui em questão é o curral das ovelhas. Não há lugar mais seguro para as ovelhas do que estar dentro do curral, do que estar no aprisco. E o aprisco da ovelha é interpretado como a igreja, como lugar de reunião, onde as ovelhas se alimentam. Onde as ovelhas, elas recebem o alimento do bom pastor. Como a palavra do Senhor diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele nos leva aos pastos verdejantes. O bom pastor, aonde nós nos reunimos, ali está o bom pastor, dando o bom alimento às suas ovelhas. Portanto, o assunto aqui em questão é o aprisco. Jesus, ele fala do seu rebanho, ele está falando de ovelha e pastor. Ele poderia ter falado dos bois e dos peões de boiadeiro. Poderia estar falando dos cachorrinhos e dos criadores de cãezinhos. Não. Ele falou ovelha e o pastor. Foi exatamente isso que o Senhor falou, e é assim que ele fala comigo e fala com você. O Senhor fala para as ovelhas. E as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Amados, há nesse texto revelações muito importantes. Eu gostaria de destacar algumas. Eu não quero me deter muito, que hoje nós temos a Santa Ceia. Mas a primeira coisa que eu destaco, há mais de uma entrada no aprisco. Observa o verso 1 e verso 2. Olha o que diz aí. Em verdade vos digo. Então ele já começa falando, olha, em verdade, ou seja, eu sou a verdade. Baseando na verdade, na minha palavra, o que eu estou falando para vocês é a verdade. Então, em verdade, eu vou lhes dizer. E o que o Senhor diz? O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, são o quê? Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que mais, querido? Aquele, porém, que entra por aonde? Pela porta. Esse é o pastor das ovelhas. Então, nós podemos observar aqui que há mais de uma entrada do aprisco. Existe mais de uma entrada. Existe a porta das ovelhas, mas há uma outra entrada. Portanto, querido, nós podemos entrar nesse aprisco pela porta. Mas a palavra do Senhor diz que quem não entra por essa porta, também está dentro do aprisco. Olha que coisa interessante, não entrou pela porta, mas está dentro. E a esses, a palavra do Senhor os denomina como ladrões e salteadores. Aonde eles estão, irmãos? Aonde estão? Dentro do tabernáculo. Estão dentro do aprisco. Eles fazem parte do curral das ovelhas. Portanto, nesse aprisco, nesse curral, há as ovelhas misturadas com os ladrões e salteadores. Você pode dizer comigo assim: tenha misericórdia de mim. Pode falar, querido. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Porque essa palavra ela é muito séria. Entrou por onde, irmãos? Por onde entrou? A palavra não diz por onde entrou, mas a palavra diz que eles estavam dentro. Portanto, nós não temos a menor ideia. Eu não sei nem por onde, não sei se foi pelo telhado, eu não tenho a mínima noção, mas eu sei que eles estão dentro. Nós sabemos que aquele que entra por outro lado é ladrão e salteador. Isso eu sei. Entra, mas é ladrão e salteador. Portanto, queridos, a primeira entrada é a porta. Mas tem muito dentro que não entrou pela porta. Aí a gente já começa a entender uma série de situações. Amado, onde está a ovelha do aprisco de Jesus? Ela está dentro ou está fora? Está dentro, não é isso?
Onde é que está a ovelha de Jesus? Dentro ou fora? Dentro. Portanto, a ovelha do Senhor está dentro. E aonde está o ladrão e salteador? Grave isso. A ovelha está dentro. O ladrão e salteador também está dentro. Portanto, juntos e misturados. Está junto. Ó, não vai ficar olhando para o lado aí não. Daqui a pouco você olhar para o lado e, meu irmão, estou desconfiado. Porque nós, como ovelhas do Senhor, nós não temos nenhum direito a esse julgamento. Você entende isso, querido? Eu e você, não cabe a nós esse julgamento. Esse julgamento somente o bom pastor o fará. Só ele fará esse julgamento. Mas nós temos que continuar vivendo. Vivendo juntos e misturados com quem? O joio misturado com o trigo. Porque a palavra do Senhor diz que o joio ele cresce junto com o trigo. Ele vai crescendo junto. Mas quem é quem? Repito, não compete a nós separarmos as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Isso compete ao nosso bom pastor. Portanto, dentro do aprisco do bom pastor, tem ovelhas e também tem ladrões e salteador. E quem é a porta? A palavra do Senhor diz no verso 7 ao verso 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Outra vez ele bateu na mesma tecla, afirmando, em verdade eu vos digo. Ou seja, eu vou falar de novo uma verdade para vocês, e não é mentira, porque quem fala a verdade é a verdade. Ele é a verdade. Então a verdade está dizendo a verdade. Ele está dizendo o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe darão o quê, irmãos? Ouvidos. Verso 9. Eu sou a porta. De novo Jesus afirma. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Se há algo ou alguém que entrou por outro lugar, querido, esse alguém é fake, é falso, não é verdadeiro. Mas entrou. E isso é assustador, irmãos. Isso é assustador. Eu não tenho nenhum temor em pregar uma palavra como essa, porque não são somente esses ouvidos que aqui estão que irão ouvi-la. Mas essa palavra ela vai para a internet, eu não sei quantos ouvidos irão ouvir. Eu não sei se vai bater no ouvido de uma ovelha ou se vai bater no ouvido de um bode, eu não sei. Mas eu sei que muitos ouvidos a ouvirão. Portanto, eu não tenho nenhum receio em estar trazendo uma palavra dessa para a nossa igreja. Até porque eu considero a nossa igreja uma igreja madura. A igreja é madura, irmãos. Sabe quando é que eu percebo a diferença de uma ovelha para um bode? Porque a ovelha, você arranca o couro dela, não é assim? Vai lá, arranca, você faz a tosquia da ovelha, você arranca a pele, o pelo da ovelha, e isso deve machucar um bocado. A ovelha fica peladinha, né? Você vai lá, tira tudo, machuca a ovelha, mas a ovelha continua no aprisco. A diferença do bode, o bode berra, faz o escândalo, o escarcéu e foge. Há uma grande diferença. Portanto, queridos, se não está dentro pela verdadeira conversão, se não está dentro do aprisco pela verdadeira mudança de vida, se não está dentro do aprisco pela transformação, pelo novo nascimento, esse é fake, esse é falso. Ovelhas e bodes, elas habitam o rebanho no mesmo aprisco. Amado, quando eu leio isso, eu digo misericórdia, Senhor. E eu me assusto mais ainda quando o Senhor Jesus, Ele diz para aqueles homens, naqueles dias muitos me dirão, muitos. O que você acha que é muitos, querido? Muitos, no meu ver, é a maioria. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei, profetizei. Em Teu nome eu expulsei demônio, em Teu nome eu fiz tanta coisa, e eu vos direi. O que o Senhor das ovelhas dirá? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu
Para quem que ele está falando isso, irmãos? Ele está falando para bode. Ele não está falando para as ovelhas. Você está entendendo isso? É para os bodes que ele está falando. Mas ele está falando da maioria. A maioria me dirá. Isso é algo assustador, isso é algo para nós dobrarmos o nosso joelho e clamar a Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não permita que eu me misture com os bodes, não permita que eu seja bode. Não permita isso, Deus. Não permita que eu seja tratado como um joio. O pastor falou isso de manhã, hoje ele esteve falando sobre essa diferença. Irmãos, querido, como é tremendo isso, é assustador, é algo que a gente tem que parar e pensar. Ovelhas e bodes habitando o mesmo rebanho. O joio, ele está misturado com o trigo e crescem juntos. E só serão separados no dia do juízo pelo bom pastor. Portanto, eu repito, não compete a mim, não cabe a você, não cabe aos pastores dessa igreja ficar fazendo separação e exclusão. Não, você vem para cá, outro vem para lá, você é bode, sai fora. Não. Se nós pudéssemos fazer isso, seria excelente, porque nós estaríamos falando só para a ovelha. Mas não é assim que funciona. O Senhor, Ele fará essa separação, será feita pelo Senhor, pelo bom pastor, pelo sumo pastor. Ele fará isso. Antes de produzir dons à igreja, querido, o Espírito Santo, ele veio produzir, sabe o que? Comunhão. Ele veio produzir a unidade. E eu fico pensando, por que as igrejas no Brasil e no mundo não vivem essa unidade? Se o Espírito de Deus, ele veio exatamente, ele veio transformar o ser, ele veio nos unir. Por que as igrejas no Brasil não vivem essa unidade? Porque nós evangélicos somos tão divididos, irmãos. Por que somos tão divididos? Por que aquele que usa coque se acha mais santo do que a irmã que corta o cabelo? Por quê, irmão? Por que isso? Por que o pastor que usa um clerical, ele é menos pastor do que aquele que está com uma gravata, um terno? Por quê? Por que somos tão divididos? Por que nós metemos o malho naqueles que batizam por aspersão e aquele que batiza por imersão? Irmão, eu quero saber em quem você crê. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entregou sua vida totalmente a Ele, tem a sua vida transformada, você é a ovelha de Cristo. Nós somos lavados pelo mesmo sangue, mas essas coisas nos dividem. O Espírito Santo, ele veio promover essa unidade, e as igrejas são tão divididas. Porque as igrejas em um único bairro não conseguem impactar o seu próprio bairro? Por que não conseguimos? Nós não conseguimos impactar o bairro. E a gente quer falar de Brasil. Nós queremos falar vamos ganhar o Rio de Janeiro. Nós não ganhamos nem São Cristóvão. Nós não conseguimos ganhar nem a General Argolo. Como é que nós vamos ganhar o Rio de Janeiro? É uma pergunta que nós precisamos parar para responder, irmãos. Por que o Espírito Santo não consegue produzir essa unidade? Porque os que são falsos é a maioria. Lamentavelmente. O que a gente vê de oba-oba por aí, irmãos, é difícil até se chamar de irmão. O que a gente vê de chacrinha, o que a gente vê de pirotecnia, o que a gente vê de show, é difícil até chamar de irmão. E essas coisas vai nos dividindo. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, 22, 23, a palavra de Deus diz assim. Deu tilt. Está vendo, irmão? Deu tilt lá atrás. Amém. Mateus, capítulo 7, verso 22 ao verso 23, ele diz assim, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Presta bem atenção nisso, irmão. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E no nome de quem? De Jesus.
e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, ou seja, eu vou falar explicadinho nos seus mínimos detalhes. Olha como nosso Deus é tremendo. Eu vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. E eu lhe pergunto, você acha que ovelha vai praticar iniquidade? Não. Porque eu digo a você que não pratica iniquidade, porque a ovelha de Cristo, ela ouve a voz de Cristo. Ela tem ouvidos para ouvir a voz do bom pastor. E é impossível ouvir a voz do bom pastor sem obedecê-lo. É impossível. A partir do momento que você escuta, não nos resta mais nada senão obediência. Luz e trevas não se combinam, irmãos. Porque um vai para um lado e o outro vai para o outro. Um rebanho unido, não há quem o detenha. A igreja unida, a igreja trabalhando em unidade, não há ninguém que detenha. Querido, nós precisamos entender, nós unidos, a igreja em união, nós somos uma bomba e explodimos o inferno. Nós somos uma bomba na mão de Deus. Por que essa rua está como está? Por que São Cristóvão está como está? Porque a igreja não se une. Porque nós não nos unimos em oração. A impressão que dá é que a gente nem crê no Jesus que nós falamos que servimos. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E parece que nós vivemos o contrário disso. Parece que as portas do inferno estão prevalecendo. A igreja parece que ela está acuada. A gente parece estar vivendo assim, ó, a porta do inferno está lá espremendo, quando essa palavra está dizendo o contrário. As portas do inferno não prevalecerão. Sabe por quê, querido? É a igreja que avança. É você que avança. Somos nós que metemos o pé na porta do inferno e arrombamos o inferno. Não é o contrário disso. O contrário disso não existe, irmãos. Mas a falta de unidade nos separa. E o Senhor habita em meio à unidade. Aonde há unidade, há um derramar do Espírito Santo. Aonde há unidade, há o poder. Aonde há unidade, há força, querido. Uma igreja unida, não há quem a detenha. Não há quem detenha essa igreja unida. Muitos têm jeito de ovelha. Muitos têm cara de ovelha. Tem veste de ovelha. Você olha e diz assim, parece ovelha. Mas a diferença é que não entraram pela porta. E se não entrou pela porta, querido, é fake. Não é ovelha. Nem todos os que estão dentro da igreja podem ser chamados de igreja. E é por isso que muitos estão lá fora desigrejados, porque muitos que estão dentro da igreja, falando que é igreja, estão colocando o nome de Jesus no lixo e na lama. Aí vai nos separando. As pessoas vão deixando de lado, vão desacreditando no Jesus que você serve, no Jesus que você, ovelha, serve. Vai sendo desacreditado esse Jesus. Porque muitos que estão dentro do aprisco e dizem, eu sou ovelha de Cristo, chega lá fora, é um lixo. Porque, amado, preste atenção. Se a ovelha aqui dentro é mole, é fácil. Ser sal aqui dentro é mole. A questão não está da porta para dentro, querido. Nosso problema está da porta para fora. A palavra do Senhor diz em Romanos 9:6. Deixa eu ver se eu posso confiar. Ainda não. Posso confiar. E não pensemos que a palavra de Deus haja o quê? Você está acordado, irmão? Amém? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato. Como é que é, irmão? O negócio está confuso. Não penseis que a palavra tenha falhado, porque nem todos de Israel são israelitas. Querido,
Nem todos da igreja são igreja. Você consegue entender isso? Isso é Paulo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, não pense que a palavra de Deus tenha falhado, não. A palavra de Deus, ela foi lançada, a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nem todos que estão aí misturados são de Deus. Nem todos que batem no peito e dizem, eu sou israelita, não são israelitas. Nem todos que batem no peito e digam, eu sou de Cristo, não são de Cristo. E isso acaba respingando em nós. Em nós. Que pregamos a palavra. Que queremos ver o crescimento da igreja, o crescimento da ovelha. A ovelha entra na igreja, ela já entra desconfiada do pastor. Aí o pastor diz assim, isso rapaz, pastor, não sei não, eu acho que foi com o dízimo das ovelhas, comprou. Aí vê o pastor com o carro, e o pastor viajou para onde? Para Londres? Aí tem. Eu não é assim, irmãos, eu estou falando exagerado, eu estou exagerando. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Falar uma coisa clara. Eu vou sair em defesa própria. Somos 3 pastores. Nós não dependemos de vocês para nada financeiramente. Eu vou repetir. Nós não dependemos de vocês para nada financeiramente, como pastores. Entendeu, querido? Mas aí, chega um bode e olha e julga. Por isso que eu falei, querido, eu vou repetir. A mensagem que o pastor prega, ela não pode ser maior do que os seus ouvidos ouvem. O que eu quero dizer com isso? Você senta do lado de uma pessoa, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Lucas entra aqui na igreja, primeira vez, eu digo, olha jovem, você chegou no lugar perfeito. Rapaz, tem um pastor aqui, o pastor Manuel, bonitão. Ele gostou, a esposa adorou. Rapaz, esse homem é um homem de Deus, rapaz. Você vai ver, ele vai conduzir os jovens. Lucas, você vai amar esse pastor. Aí chega um bode, sabe, Lucas? Lucas, não é bem assim não, cara. O que esse pastor falou, ele exagerou. Olha, eu vou até te contar umas histórias. É isso. Portanto, eu repito, maior do que aquilo que vocês... Que o pastor prega, é o que você está ouvindo. O que você está ouvindo é que está fazendo a diferença na tua vida. Quantos entenderam isso? Diga amém. Entende, amado? Aí o meu amigo ali, o Luquinha, que eu amo tanto, já vai ficar com uma pulga, não, vai ficar com um cachorro inteiro atrás da orelha. Espera aí, quem é esse pastor? Aí vai ver o pastor de Honda Fit. Acabou, pastor. Acabou para a tua vida. Aí o Luquinha já está contaminado. Você entende? Estão entendendo isso, irmãos? Entenderam isso? Então você peça a Deus nessa noite, Senhor, coloca a guarda nos meus ouvidos. Coloca a guarda nos meus ouvidos. E não permita que eu venha deturpar, Senhor. Não permita que os meus olhos vejam além do real. Além daquilo que é real. Presta bem atenção nisso, amado. Entrou do aprisco por outro lugar e com a motivação errada. Está dentro do aprisco, mas a motivação é errada. Por isso é que a maioria das brigas na igreja, ela é por posição, ela é por cargo, é por ministério. O que tem de briga dentro das igrejas por causa de ministério, por causa de cargo. Irmão, desculpe a palavra, isso é um nojo. É horrível. Eu vou brigar porque eu quero cargo, eu quero a posição do irmão. Querido, nem todos são chamados para trabalhar em determinados lugares, em determinados departamentos, irmãos. Nem todos são chamados, se conforme com aquilo que Deus lhe deu e ponto final. Porque o que Deus lhe deu é o melhor para você. Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Aí a pessoa vai embora. Por não ter o reconhecimento desejado. Não me reconheceu, sou homem de Deus, ninguém me reconhece. Essa igreja não me reconhece. Aí vai para outra, chega em outro lugar, também não tem o reconhecimento. E fica igual uma pipoca pulando. Pula daqui, pula dali, pula de lá, pula acolá. Não tem raiz. Não tem vida. E se não criar raiz, morre.
Se não tiver raiz, morre, querido. Se você arrancar a raiz de uma planta, ela vai morrer. Pega uma rosa e coloca só o caule dela. Eu não lhe dou uma semana, para aquilo está horrível. Você está entendendo, querido? Tem que ter raiz. Olha para a igreja como uma empresa, em busca de promoção. Aí eu lhe digo, são ovelhas? Pense nisso. Ainda que a palavra diga que a nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos, nós temos brigado muito contra ela. Nós temos brigado muito contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra tudo o que gera esse desejo individual. Nossa luta é contra tudo isso. É horrível quando isso acontece, quando o coração ele grita por esses desejos nos quais Deus não assinou embaixo. O que mais adoece os pastores não é o diabo não, irmãos. O que mais adoece os pastores são os bodes. É o que mais adoece. O que mais adoece uma igreja não é o diabo. Amado, eu quero até abrir um parêntese. Do jeito que anda, querido, do jeito que tem bode, o diabo nem precisa entrar. Ele pode ficar lá fora. Sabe? A coisa é tão séria. Eu olho esse texto, irmão, você leu direitinho o que Jesus disse? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Porque para esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem adiante delas. E elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Olha só como é que é a condução do pastor com a ovelha, o carinho do pastor para com a ovelha. Nós não temos problema nenhum com o diabo, querido, porque nós somos a igreja do Deus vivo. O problema da igreja não é com o diabo, a gente acha que é o diabo, não é o diabo, não é o diabo não. Sabe por que não? Que o próprio Jesus, ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, 18, ele vai dizer uma palavra para mim e para você, que eu já falei aqui, mas eu quero deixar no teu coração. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, tu és Pedro. Pedro, tu és pedra, tu és Petros. Tu és pedra. E sobre esta pedra, ele aponta para ele, o próprio Jesus, essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, o diabo não é o nosso maior problema, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Nosso problema é o que está acontecendo interno. São as divisões internas. Sabe? Os desejos desenfreados do coração, que às vezes não tem chamado nenhum. E a pessoa grita dizendo que, não, eu tenho chamado. Isso vai perturbando muito mais o pastor do que o próprio diabo. Amado, como a coisa é séria. Eu poderia falar 2 horas aqui, mas não tenho tempo para isso. Fique tranquilo, pastor, ainda vamos cear. Isso, falta pouco. Quem congrega na igreja, amado, precisa saber que estão no rebanho. Esse rebanho é composto por ovelhas, esse rebanho é composto por ladrões e salteadores. E isso significa que a igreja estrutural, ela não é perfeita. E eu te pergunto, onde é que está escrito na Bíblia que a igreja do Senhor era perfeita? A igreja estrutural não é perfeita. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, essa igreja não é perfeita. Até porque eu estou aqui. Não é perfeita. A gente vai para a igreja buscando perfeição, não é perfeita. A igreja madura, ela cresce entre os deformados, sem se deformar por causa deles. Essa é a igreja madura. Ela vai crescendo, junto com os deformados, mas ela não se deforma. A igreja viva, ela não se deforma por causa dos deformados. Nós estamos aqui reunidos com um monte de problemático. Você está do teu lado aí de um problemático, irmão. Se você não é, olha para cá porque eu sou problemático. Nós estamos reunidos aqui. Aqui é reunião de problemático. Eu digo que igreja é reunião de problemático.
Amado, olha, você precisa vir no culto de oração. Se você perguntar a cada um, irmão, quer que eu ore por quê? Todo mundo tem problema, é um monte de problemática. Nós estamos reunidos aqui assim, irmão, todo mundo com problema. A segunda coisa que eu quero destacar, o pastor, o ladrão e o salteador também estão dentro. Existem duas vozes possíveis de serem ouvidas na igreja, irmãos. Existem duas vozes. Na igreja, nós podemos nos achar ou nos perder. Na igreja, nós podemos viver ou nós podemos morrer. Porque tudo vai depender da voz que nós estamos ouvindo. Se você ouvir a voz do bom pastor, se você der ouvidos à palavra, se você der ouvidos a Deus, você viverá. Mas se você der ouvidos a bode, você vai morrer juntamente com ele. Está entendendo, amado? Então a igreja é um lugar em que nós podemos crescer juntos. Nós temos tudo para crescer juntos. Mas você pode morrer junto também. Depende da voz que você está ouvindo. Porque a ovelha de Cristo, ela ouve a voz de Cristo. Não deveria haver duas vozes, mas existe. E Jesus, ele já nos adverte nesse texto. Mais importante do que está sendo pregado, querido, é o que nós estamos ouvindo. Pois o que você escuta pode desconstruir toda a mensagem. O que você escuta pode desconstruir toda a mensagem. O que você escuta nos bastidores pode desconstruir anos de trabalho dessa igreja. Anos de trabalho pode ser desconstruído em 2 minutos de palavra. Sim ou não, pastor? 2 minutos. Basta 2 minutos no corredor, querido, dando ouvido a um bode. Pode desconstruir tudo que foi pregado durante o ano de 2017. Tudo que nós pregamos no ano passado pode ser jogado fora. Portanto, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir única e somente a voz de Deus. Por isso essa é a oração que eu faço sempre que eu vou pregar, Senhor, que hajam ouvidos para ouvir. Que nós tenhamos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Porque na igreja tem a voz do pastor e tem a voz de ladrão e salteador. Não tem só o pastor que fala, mas tem a voz do ladrão e do salteador. O inimigo da igreja, irmão, não está lá fora não, ele está dentro. Muita gente está deixando de acreditar na igreja por causa da própria igreja, por causa de muitos que batem no peito dizendo que é igreja e não é igreja coisa nenhuma. Muitos não acreditam mais na mensagem por causa dos mensageiros. Perde-se a fé dentro da igreja, porque a fé vem e ela também vai pelo ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir, assim diz a palavra do Senhor, ela também é exterminada por aquilo que você ouve. Então, muito cuidado com o que você está ouvindo. Qualquer espiritualidade que afeta a sua racionalidade, querido, não pode ser de Deus. O Espírito Santo, ele não nos tira a nossa razão. Por mais pentecostais que nós sejamos, e deixa eu abrir um parênteses aqui, a nossa igreja é pentecostal, tá, irmão? Tá bom? Nós só não somos palhaços, mas nós somos pentecostais. Nós acreditamos nas línguas estranhas, nós acreditamos no renovar do Espírito, nós acreditamos na unção do Espírito Santo, nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, nós acreditamos no Espírito Santo de Deus. Portanto, nós somos pentecostais, nós só não somos palhaços. Seu Espírito Santo pode até te jogar no chão, irmãos, como muitas vezes nós vemos. E eu não desacredito nisso, presta bem atenção. O Espírito Santo, ele pode te jogar no chão. Não por causa do paletó do pastor. Talvez se eu jogar o paletó, porque ele está cheirando naftalina, você vai cair. E se a esposa não lavou direito, aí que tu vai cair mesmo. Mas você pode até cair no poder de Deus. Por que não? Nós temos exemplos bíblicos de homens que caíram no poder de Deus. Por que não? Quando João foi levado à ilha de Pátimos, o que aconteceu com João? Quantos lembram? Ao ver a glória de Deus, ele caiu como morto. Mas a questão, querido, não está como o homem cai, mas sim como ele se levanta. João, ao se levantar, ele escreveu o Apocalipse.
O Senhor falou para ele: João, põe-te de pé e escreve. O que eu vou te dizer, você escreve. Ele levanta diferente. Agora o camarada é fofoqueiro, é quizumbeiro, é macumbeiro espiritual, evangélico. Aí ele diz que cai no poder. Quando ele levanta mais fofoqueiro ainda. A língua parece que cresce. Aí diz: não, eu caí no poder. Só se for no poder do cão, irmãos. Porque no poder de Deus, quando cai, o homem levanta diferente. Ele levanta com a vida dele totalmente transformada. Então, se você que está aqui nessa noite pensa num movimento como esse, você está no lugar errado. Porque nós não somos animadores de auditório. Nós não vamos jogar paletó. Nós não vamos vender um lencinho abençoado. Não vamos, e muito menos a minha meia. Tem até a história de um sujeito que pegou um lenço aí numa determinada igreja, passou na porta de um banco, pegou o lenço, passou na porta do banco. O banco estava fechado. Deus vai me abençoar. Sabe disso, né? Olha lá. No dia seguinte ele volta lá. Aí ele dá o testemunho. Quando eu voltei, o gerente me chamou e disse: a sua dívida foi zerada. Ô, irmão, eu queria uma caixa desse lenço. Estou querendo uma caixa, pastor. Vou até beber água, porque o lenço me deu sede. Quero uma caixa do lenço. A esposa vai ficar feliz da vida. Ei, eu vou para o shopping. Meu esposo ganhou um lenço. É isso que você não vai ver aqui, irmãos. Esse oba-oba não, esse chacrinha não. Nós não somos animadores de auditório. Nós somos pregadores do Evangelho. E quando eu olho a igreja, eu tive conversando com o pastor Maurício, acho que eu conversei com o pastor Manuel também. Eu digo, eu não me assusto quando eu vejo a igreja vazia não, irmãos. Porque a igreja ela não incha, ela cresce. E o crescimento, ele é assim mesmo, ele vai crescendo devagar, sabe? Agora, inchaço não, é rápido. O inchaço é rápido, só eu vender a minha meia. Vai inchar. Aonde você colocar a planta dos pés, você será abençoado. Compre uma meia. E pisa a planta dos pés. Irmãos, é fácil. Nós estamos vivendo hoje num mundo de engano, então é fácil enganar o povo. É muito fácil enganar. Só tem um detalhe. Só bode é enganado, irmãos. A ovelha não é enganada, porque a ovelha, a minha Bíblia diz que ela ouve a voz do pastor e o segue. Ela não segue o salteador, o ladrão. A ovelha não segue ladrão. Ela segue a voz do bom pastor. Ela está dentro do aprisco. E sabe como é que a ovelha fica? Atenta à voz do pastor. Atento ao que Deus está falando. Ela não vive das palhaçadas, ela não vive do oba-oba. Aliás, nós nem precisamos disso, graças a Deus. Ouvir, irmãos, a terceira coisa que eu quero estar fechando. Ouvir é tão importante quanto a palavra a se pregar. É muito importante você ouvir. Tanto importante quanto a palavra que se prega. Se você olhar em João, no capítulo 10, presta atenção nisso. Eu não estou desmerecendo a palavra. Palavra é palavra. A palavra de Deus, ela é necessária, ela é nosso alimento. Para esse o porteiro abre, versículo 3, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconheceram a voz. Olha como é importante para a ovelha ouvir a voz do pastor. Para a ovelha isso é muito importante, ela valoriza a voz do pastor, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ovelha que é ovelha, irmãos, ele não segue fogo estranho. Não segue. Eu vou na igreja de Nova Vida aos domingos. Porém, eu tenho que ir lá num tal do descarrego, porque eu estou muito carregado. Querido, em nome de Jesus. Meu irmão, sabe o que a minha Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Mas essa palavra é para quem? É para a ovelha.
Bode ouve essa palavra e não escuta. É por isso que vive pipocando para lá e para cá. Vive nesses movimentos loucos, alimentando pastores sanguinários, mercenários, porque não estão ouvindo a voz do bom pastor. A voz de Deus é ouvida na sua palavra, irmãos. O que passar disso daqui é falso, é mentiroso, é fake, é do diabo. É diabólico, é satânico, é demoníaco. O que passar dessa palavra, portanto, ovelha do Senhor, atenta para a voz de Deus. Atenta para a voz de Deus. Quem precisa saber distinguir a voz do pastor e do salteador, queridos, são as ovelhas. Não cabe ao pastor dizer para você qual é a voz A ou a voz B. É você quem distingue a voz, porque o versículo 5 ele vai dizer para mim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Quem não conhece é a própria ovelha. A própria ovelha é que distingue. Cabe a cada um de nós, querido, distinguir quem está falando. Nós não podemos abrir mão do nosso raciocínio. Você é um ser pensante, não abra mão do raciocínio. Não engula tudo que você escuta. Pense, porque você é um ser pensante. A palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 1, verso 28 ao verso 34. Olha só o que diz: e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O anjo falando para Maria, ok? Diz aí, ó: o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, o que ela fez? Opa, é o anjo, lá vou eu, toma dízimo, toma oferta, eu vou para a campanha. Não fez isso não, irmão. Perturbou-se muito e pôs-se o quê? Raciocínio. Maria pensou, porque isso não era normal. Para ela não. Então ela parou e pensou: peraí, deixa eu ver isso aí. Pensar no que significaria essa saudação. Vou pensar o que você está falando. O que mais que ela disse? Olha aí a palavra: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ótimo, boa palavra, amém, irmãos? Boa palavra, o que mais? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Presta atenção. Então disse Maria ao anjo. O que ela disse? Sabe o que é isso? É raciocínio. Espera aí, anjo. Como será isso? Como é que vai ser esse negócio aí? Num bom diálogo, me explica esse negócio. Eu sou virgem. Me explica isso aí. É raciocínio lógico. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Irmãos, não é oba-oba. Entende? Não é chacrinha, não é um show. O anjo chegou, falou, era um anjo de Deus. Mas Maria raciocinou. Pense bem. Mesmo sendo voz de anjo, Maria não abriu mão de raciocinar. Mesmo sendo anjo, não abra mão do raciocínio. Ah, pastor Paulo, quem sou eu para questionar pastor Maurício, pastor Paulo, pastor Manuel? Querido, você pode não julgar o profeta, mas você pode entrar no entendimento da profecia. Isso é bíblico. Você pode questionar o pastor Manuel, ele vai ter o pleno prazer de responder. Pastor, vem cá, não entendi isso aqui não. Pastor, quero um gabinete com o senhor. Pastor, como é que é esse negócio aqui, essa vírgula aqui? Está entendendo sim ou não, ovelha? A ovelha entende isso. E o pastor também entende isso. Não, vem cá, minha ovelha quer entender isso daqui, então vamos sentar aqui, vamos marcar um dia de... Eu vou te dar um curso completo sobre esse assunto. Tu vai sair daqui catedrático, PhD. Vai sair PhD em Mariologia, vai entender de Maria a fundo. Está entendendo? Está entendendo, Carlinhos? A ovelha faz isso. E por último, o verdadeiro pastor é aquele que prepara a ovelha para ir para fora. Eu encerro com o verso 3 de João 10, que diz assim: para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O lugar de verdadeiros crentes, querido, é fora do saleiro, fazendo a diferença. A ovelha está no aprisco, está se alimentando. Nós estamos nos alimentando. Mas aonde você vai colocar em prática tudo que você aprendeu? É aqui dentro? É lá fora. Para esses, o pastor derruba a cerca. Ele derruba a cerca. Ele diz agora para a ovelha: peraí, agora vai. Agora vai. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, entendem o que eu falo, e lá fora elas colocam em prática tudo que elas aprenderam e escutaram aqui dentro. Elas crescem, há um crescimento. A igreja ensina a gente, querido, a ser gente como gente deve ser. Aqui nós somos treinados para viver fora do aprisco. E a ovelha do Senhor, ela aprende, ela é treinada, e ela, lá fora, ela faz toda a diferença. Porque aqui dentro é mole. A igreja não é lugar de refugiados do mundo, irmãos. A igreja cumpre a sua missão no mundo, fazer a diferença em meio aos lobos. A igreja faz a diferença em meio aos bodes. É perceptível a vida de uma ovelha. A ovelha, ela é diferente. Até o cheiro da ovelha é diferente. Certa ocasião eu fui a São Paulo com a minha filha, a Pamela. Nós fomos num congresso de cabeleireiro. Ela toda feliz. E no final, no último dia, tinha um churrascão, pastor. Rodízio de churrasco. Lá estou eu, minha filha, todo mundo comendo churrasco. E eu já sabia. Já comeu carne de bode, pastor? Rapaz, é ruim demais. O troço cheira a bode. Pastor, eu já sabendo, eu chamei o garçom e falei assim: coloca um pedaço do bode aqui para ela. Ela toda feliz. Pai, o que é isso? Eu falei: essa carne é javali, minha filha. Você vai adorar esse javali. Olha, o cara cortou, botou. Irmão, quando ele botou no prato, já sentiu o cheiro do bode. Falei: meu Deus do céu. Quando ela deu a garfada, pai, eu não sei nem se eu vou comer mais o resto, frango e tal. Enjoei. Eu falei: não, minha filha, isso é só para você entender. Irmãos, bode cheira mal. Bode fede. Você está entendendo, irmão? Como é diferente as coisas, queridos. Amado, o pastor, ele capacita a ovelha para viver a vida lá fora. Porque a ovelha é gente. Aprendendo no aprisco a ser gente como gente deve ser. Pastor, ele não nos prepara para uma instituição religiosa. Pastor que prepara uma ovelha para ser só diácono, pastor, presbítero, bispo. Não, querido. O bom pastor, ele prepara a ovelha para ser gente como gente deve ser. E só a ovelha entende isso. Bode não vai entender isso nunca. Mas a ovelha entende. Não espere dessa igreja um oba-oba, querido. Muito menos um show. Porque nós, pastores dessa igreja, nós não somos animadores de auditório. Nós estamos aqui para pregar a palavra. E a palavra tem que ser pregada na verdade. Eu tenho certeza, quando nós preparamos uma mensagem para a igreja, a gente não prepara preocupado: será que vão gostar? Será que não vão gostar? Garanto que o pastor Manuel nem se preocupa com isso. Ele se preocupa em fazer a vontade de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que a minha ovelha escute? Então traz esse par de ouvidos para ouvi-la. Garanto que a nossa oração é mais ou menos assim, talvez em palavras diferentes. Traz um par de ouvidos só. Eu tenho certeza que esse par de ouvidos está aqui, ouvindo essa palavra. A ovelha de Cristo não precisa falar que é ovelha, irmãos. Por si só, ela exala o bom perfume de Cristo. E se o bom perfume, ele for exalado por toda a casa, isso faz a diferença. E é isso que Jesus quer de nós. Que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo. Vamos colocar de pé, querido. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Pode servir a ceia, irmãos. Eu quero convidar você que é ovelha. Você que é ovelha, não, pode vir. Pode vir.
Pastor, será que eu posso comer da ceia? Será que eu posso comer do pão e beber do cálice? Sei não, irmão. A palavra do Senhor diz que aquele que tem parte com Cristo, ele participa da mesa. Quem é que tem parte com Cristo, pastor? É a ovelha. A ovelha tem parte. A ovelha tem parte com Cristo. Então você que é a ovelha do Senhor está sendo convidado nesta noite a comer do pão e beber do cálice. Enquanto isso, nós louvaremos ao Senhor. Louve o Senhor. Fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ninguém é tão perfeito que consiga. faça desse louvor a tua oração, meu irmão. Os olhos vivos do Senhor, viver além do mais profundo abismo, e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero é sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra a minha própria alma, A natureza humana que é em mim. a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo,